Prova do Colégio Militar de Fortaleza de 2015 para 2016, sexto ano. Vamos então ver aqui a primeira questão. Tá falando aqui uma historinha. Pessoal, presta atenção numa coisa. Eu não tenho que ler a historinha para vocês. Por quê? Porque quando vocês chegarem lá na prova, vocês vão ter que ler a historinha do problema, entender essa historinha e resolver o problema. Não tem que vocês ficarem aí quietos enquanto eu vou lendo, blá, 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 e explicando isso aqui. Isso vocês têm que aprender a fazer, faz parte do aprendizado. Observe que você pode considerar que um problema é o seguinte: um problema, faz de conta que isso aqui é um problema, tá? Um problema tem duas partes. Tem aqui uma parte que é o cálculo, é o seu conhecimento matemático. E tem outra parte que é a historinha, é o blá, 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 blá. Então você tem que ser bom em conhecimento matemático e tem que ser bom a ponto de entender a historinha e aplicar o que for necessário para essa resolução. Digamos que você tenha um exercício assim: quanto é 1/2 mais 1/4 mais 1/3 vezes 1/8? Você está apenas dentro dessa área. Não tem historinha. O exercício é uma conta que você tem que fazer. Agora, quando você tem uma historinha, você tem que ler, você tem que entender. E aí descobrir qual o cálculo que você vai fazer. Então aqui você tem um problema completo, não é um puro exercício, é um problema. Então, nesses vídeos onde eu resolvo as questões de prova, eu sempre coloco lá o enunciado do problema, fica parado lá durante uns segundos, você tem que pausar o vídeo, ler aquele enunciado, entender o enunciado, ou então não entender. E aí eu parto para a resolução, mas não é para eu explicar. É claro que ao longo do problema eu vou explicar o que for importante aqui, mas eu não vou ler o enunciado todo e depois explicando. Ah, entendi, certo? Então o entendimento faz parte do seu aprendizado. Você tem que aprender a ler um problema e entender para você poder fazer lá na prova. Muito bem, então esse problema aqui é um problema bem tranquilo, né? Tipicamente o Colégio Militar coloca como primeira questão da prova uma questão simples para o pessoal normalmente, né? Não vá confiar 100% nisso. Para o pessoal parar de ficar nervoso. Poxa vida, eu consegui fazer essa questão, legal. Olha só o que ele está falando aqui. Está falando que você tem um aparelho chamado hidrômetro que serve para medir o consumo de água, né? Consumo de água numa casa, esse consumo normalmente é medido em metros cúbicos. Cadê? O consumo é tipicamente medido em metros cúbicos. E um metro cúbico é igual a 1000 litros. Então o hidrômetro mede quantos metros cúbicos você gastou. E tem os números lá que indicam quanto é que foi esse consumo. E aí o funcionário lá da companhia de água, todo mês ele vai lá e mede qual é o número que está marcando. E aí qual vai ser o valor da sua conta d'água? Ele vai calcular a diferença entre a medida desse mês e a medida do mês passado. A diferença entre essas duas medidas representa o quanto foi gasto por aquela residência ou por aquele imóvel naquele mês, né? Ó, ele está dizendo que em março de 2015 o hidrômetro estava marcando o seguinte número. É um número formado por 5 dezenas de milhão. O que são isso, 5 dezenas de milhão? 5 dezenas de milhão seria 50 milhões, né? Tem unidade de milhão? Não, 5 dezenas de milhão. Pois é, então são só 5 dezenas de milhão. Aí continua, né? Se tivesse 5 dezenas de milhão e 3 unidades de milhão, você ia botar aqui. Mas como não tem, é 50. E aqui você deve, ao mesmo tempo em que você for fazendo, você vai sublinhando aqui, tá? Porque às vezes você pula de uma linha para outra, pula de um lugar para outro e esquece um pedacinho do número aqui. Então olha aqui, ó, 5 dezenas de milhão, o que mais? Ó, 5 dezenas de milhão. Então é isso aqui. 7 centenas de milhar. Então 7 centenas de milhar. Tem mais milhar? Não. Só até aqui. 7 centenas de milhar. O que seriam 7 centenas de milhar? Seria 700 milhares, né? 700 mil. Então são 7 centenas de milhar. Depois, 9 centenas. 9 centenas é 900, né? E o número não acabou aqui. Tem mais. Tem 3 dezenas e 8 unidades.
tá? Você sublinha para você saber onde você parou. Então isso aqui é o que estava marcando no mês. No mês anterior, que estava marcando um número menor, vamos colocar aqui então o mês anterior. O mesmo hidrômetro tinha registrado o número 50 milhões, 668 mil, calma aí, 50 milhões, 668 mil, então 668 mil, o que mais? 368. Então, isso é o que estava marcando nesse mês, isso é o que eu estava marcando no mês passado. Para você saber o consumo naquele mês, você vai ter que subtrair esses dois valores. E é o que é feito lá no computador da companhia de águas, né? O funcionário lá só anota quanto está marcando e entrega lá. E depois eles vão jogar isso aqui no computador e ele vai fazer os cálculos e vai gerar o boleto lá para a pessoa pagar a conta d'água. Então, quanto é que dá isso aqui? Essa diferença vai ser justamente o consumo d'água em metros cúbicos. Quanto é que vai dar isso? Então, vamos fazer a continha aqui, ó. Viu como é que você tem que prestar atenção para não cair na pegadinha? Olha aqui, ó. Vou anotar direito aqui esse número. Eu errei aqui o segundo número. Olha, esse está certo. 50 milhões, 700 mil, 938. E aqui, ó, é 370. Não é 360, como eu botei aqui, tá? Presta atenção, é 370. Então, é 50 milhões, 668 mil, 378. Agora tá certo, tá? Presta atenção para não errar isso. Então vamos lá, 8 menos 8, 0. E aqui o 13 vai pedir emprestado. O 3 vai pedir emprestado, vira 13. E aqui vira 8. 13 menos 7, 6. E aqui você vai ter 8 menos 3, 5. Bom, continuando aqui, vou fazer o restante dessa continha. 700 menos 668 é a mesma coisa, né? Vai pedir emprestado lá pro 7. O 7 vira 6, aqui vai virar 9 e aqui vira 10. Então 10 menos 8 aqui vai dar 2. E aqui vai dar 3. E aqui vai dar 0. E aqui os 50 milhões vai cortar, vai dar 0. Então é isso aqui, ó, 32.560. 32.560 metros cúbicos, né? Então olha aqui, ó, 32.560, tá aqui, ó, resposta correta, letra A de alfa.